Olá, Wesley, Jaque. Peraí. Agora sim. Nossa, Oi, gente, que Jaque! diva! Tudo bem, Jaque? Oi! Saudade de você! Olá, pessoal, boa Eu noite. também! Você tá muito Legal. bonita. Onde é a festa hoje? Está elegantíssima. Você também. Idem, Jaque! Jaque, agora a gente só falta arrumar uma live, né? Só A gente tem gastar a prazer maquiagem você na arrumar. live. Assim, O eu me som tá amarro. bom, gente? O som tá bom, gente? Tá tranquilo? Tá Pra mim está bom? ótimo. Pra mim está ótimo, Jaque. E vocês, alunos, escutam bem? Tainara, Lucilene? Pra mim tá no máximo aqui. Eu vim aqui só Pra mim deixar um tá beijo ótimo. para as duas lindas. Leila, obrigada, Leila, nossa Oi, coordenadora Leila, da Unicom. Oi, linda. Leonardo, Raíssa Mariana. lá, Legal. Gisele tem umas boas pessoas aqui, olha. Raíssa, Marcos, é, Nani, Daniela Souza, Isa Torino. Então, gente, hoje a gente tem uma missão bem legal, né? Na verdade, eu tenho começado, oi, Paty, feito uma série de lives, né? E hoje a gente começou, né, falando a respeito lá do coronavírus com a Regina Barros ontem de ontem. Hoje temos a Josi. Sexta-feira a gente tem o Klaus Kaisenberg de atualidades, né? E semana que vem aí a gente vai ter também algumas outras lives. E aí, qual é a questão, né? Apresentar para vocês, né, a grande dama, a diva que eu convidei hoje para estar com vocês, né? Eu tenho um orgulho, um prazer muito grande, porque às vezes vocês olham para mim, olham para a Josi e pensam assim: ah, elas são muito amigas, elas se conheceram tipo agora, no caminho dos concursos, do cursinho, né? Na verdade, a minha história com a Josi, gente, a gente se conhece só há 15 anos, assim, né? Foi ontem. Conheço a Josi tem 15 anos, né, Josi? Pouca coisa. Que Só isso, isso, né, 15 Jaque? anos? É, só. Na verdade, a Josi, ela foi minha coordenadora pedagógica, né, no Alub. Eu era aluna na época, ela já estava no curso da pedagogia, né, na UNB, e eu estudava lá também para passar na UNB. E aí é engraçado porque eu sempre fazia partes cênicas. Agora, falando em homenagem a você, tá bom, Léo? Porque você que é das artes cênicas, então eu tinha uma tara muito grande, respeito muitas artes, gosto muito das artes, e sempre eu fazia prova específica para artes e passava. Só que a gente sempre tinha que escolher uma segunda opção de curso. E aí, a primeira vez eu lembro que eu escolhi medicina. Eu quero fazer artes, minha opção é arte, eu vou colocar para medicina só como segunda opção. E aí eu sempre passava na específica, só que aí eu tive que repetir a prova porque eu não tinha passado no vestibular. E nessa brincadeira eu lembro que eu fui conversar com a Josi e a Lidiane, que era a outra coordenadora junto com ela, né? A Lid, lembra da Lid? E aí a Lembro. Lid foi e falou assim: Ah, eu acho que você tinha que escolher pedagogia, porque artes, já que você vai fazer licenciatura, tem muita matéria em comum. Aí eu falei assim para ela, né, para Josi, para Lid, eu falei: Não, mas não tem nada a ver, eu posso escolher qualquer curso, para mim só serve artes. Falou: Tá, Jaque, mas se caso acontecer de você não passar, pode acontecer. Então, você poderia optar por um curso da área da educação. Então, assim, elas davam, né, dicas de estudo para a gente, acompanhavam nossos estudos, elas estavam lá realmente não só para coordenar os professores, mas como nos ajudar. E aí, nessa brincadeira, eu fui lá, optei por pedagogia. E aconteceu, né, por ocasião do destino, não sei, Deus sabe de todas as coisas, eu acordei atrasada no dia do último dia da prova específica da UNB, e eu fiquei com muita raiva, porque eu cheguei 10 minutos atrasado, o CESP não deixou eu entrar dentro do Instituto de Artes lá na UNB, eu não consegui fazer meu monólogo, e eu saí de lá chorando, aquela coisa toda, e aí fui lá, mal estudei, aqui faltava um mês e meio para o vestibular, fiquei muito revoltada, cumpri minha obrigação quanto ao cursinho, que eu era bolsista, eu era monitora, e por ocasião eu passei na segunda chamada para pedagogia. E aí foi aquela revolta que eu não queria fazer o curso, e minha mãe, ah, você vai. Tanto que eu fui a última, Josi, a confirmar lá no dia, né, que a gente entrega os documentos. Eu fui a última a entregar. Tipo, você tinha até às 17 horas, eu cheguei 15h35, com a cara de bunda lá, lá na Faculdade de Educação para entregar os documentos. E aí eu levei meu curso todo para arte,
Eu formei em pedagogia, depois eu fui parar para perceber o campo é mais amplo e tudo, e eu acho que Deus às vezes escreve nossas vidas com linhas tortas sem a gente saber, né? E aí depois que eu terminei o curso, fui para a secretaria e tudo, estou aqui agora, né? Pedagoga, dando aula de conhecimentos pedagógicos para vocês. E aí eu sempre falo para vocês que essa mulher que hoje eu convidei, eu sou uma pessoa muito grata a ela, porque ela poderia ter falado ali, pega a biblioteconomia, que era um dos cursos também de baixa concorrência, pega arquivologia, pega algum outro, e ela não, me encaminhou para o lado da pedagogia. Então, toda vez que eu falo da minha história, eu sempre tenho que falar da Josi por conta disso, porque querendo ou não, ela foi ali o auxílio, né? A pessoa que realmente guiou, claro que eu acredito que teve Deus ali na hora para ajudar ela nessa missão, e eu sou muito grata, Josi, por ter esses frutos todos que hoje eu tenho. Eu sempre falo das minhas conquistas, coloco você no meio, porque você faz parte. E engraçado que a gente descobriu esses dias uma coisa, gente. A Josi, ela formou na mesma turma que eu de pedagogia no UNB, para vocês verem. Você, mas ela foi sua coordenadora e você ainda conseguiu formar com ela? Porque a coitada trabalhava demais no cursinho. A bichinha só trabalhava 44 horas semanais. Hora da vergonha. E quando é. Não, nem vergonha não, minha filha. Uma pessoa trabalhando 44 horas semanais, às vezes tinha que ir de domingo aplicar simulado. Para, né, Josi? Não tinha E tempo pra aí, nada. eu fiz o meu curso... Não tinha. Eu fiz o meu curso anormal. Eu formei em 3 anos. Ninguém forma na UNB em 3 anos. Depois eu descobri que eu fui a segunda pessoa a formar na UNB em pedagogia em 3 anos. Eu não sei que loucura foi, mas, assim, eu paguei um preço muito grande por formar em 3 anos, questão de psicológico, de viver cansada. Não recomendo muito, não, mas eu tinha, porque tinha filho e tudo. E aí a gente formou na mesma turma. Esses dias eu tava pegando aqui, eu tirei até uma foto, mostrei para ela, eu guardei o papel que tinha o nome de todo mundo e lá constava o da Josi. A gente tava na mesma fileira. Só que eu mais num canto, ela mais pro meio, né? E assim, ela fez pedagogia no UNB, fez direito na Católica. Ela chegou, você chegou a ser professora também, né? Chegou na secretaria, só que saiu, né? Só fiz o concurso já, que aí eu tive a oportunidade de ir para outro lugar, na Só época, o fez o concurso da concurso, secretaria. passou. Aí você foi pro Sejus, né? Fui para ser juiz. Isso mesmo. Foi para Sejus. E aí, né, assim, ela tá num cargo que ninguém hoje tem vontade de trabalhar, né, gente? Assim, um cargo que realmente eu olho aquelas mulheres, às vezes, lá no centro da Taguatinga, com aqueles óculos Ray-Ban, sabe? Com aquele cabelo de estrela, sol batendo assim na cutis, aquele rosto bem maquiado, e vocês ficam revoltadas, né? A gente fica revoltado de ganhar umas multinhas de vez em quando, né? Então, assim, a Josi hoje, ela é analista do Detran, né? Eu fico muito feliz por esse sucesso dela, que a gente sabe que é um concurso ultra, mega, super concorrido. Quem é, quem, né? Que não quer ser agente do Detran. E ela, né, brilhantemente atua aí dando aula de lei orgânica. Agora eu posso falar, porque além de ser professora, eu também sou aluna, né? Eu chamei a Josi, gente, eu fui aluna, vocês sabem disso, de N professores. Então eu conheço não só a pessoa, como a didática. E o que eu gosto da Josi Helena é porque a sonoridade da voz dela é a primeira coisa que me prende, né? Ela tem um jeito de professora. Mesmo ela tendo fugido da pedagogia, ela consegue prender a sua atenção. E ela foca realmente naquilo que cai, e eu acho que ela aprofunda até mais do que eu vejo os professores falando. Então, eu acho que essa magia que ela tem da lei orgânica, essa é a minha opinião, e vocês sabem o que eu falo, é, o que abrilhanta ela. Eu já briguei com ela, falei, você tem que ir para online, você tem que fazer outras coisas, tá? Mas é ela que hoje eu convidei, a missão. Josi, só a sua imagem que os meninos A estão minha falando imagem que é tá um pouco horrível, né? desfocada, a sua. Será que eu tenho que sair? Eu vou tentar sair e entrar de novo, combinado? Vou fazer isso para Beleza, eu ver te se coloco. melhora. Sim, Posso? Tô saindo pode, então, claro. já Beleza. volto para ver se melhora. A minha internet é horrível. Ela vai voltar, gente. Porque realmente estava desfocada aqui, né? Colocar aqui ela de novo. Às vezes também a câmera, né? Tem, ó, a minha embaçou aqui, ó. Fui inventar de colocar o dedinho. Ixi, foi pior. Deixa eu limpar aqui. Agora sim. Perfeito.
Estamos aguardando a conexão com ela. Então, gente, qual é a missão hoje? Adiantar para vocês. Ela vai tentar nessa live colocar para vocês o que é que mais cai de lei orgânica nos concursos da Secretaria de Educação. A gente sabe que normalmente cai aí para a gente 5 itens, tá? E aí, esses 5 itens, ela vai tentar colocar com vocês, além também um pouquinho da parte de educação, que normalmente só cai também, gente, no contrato temporário, tá? E quando cai é 1 item, 2 itens no máximo, tá? Então, a missão dela hoje é fazer essa revisão, né? Ressuscitar e colocar para vocês realmente esses pontos que mais caem dentro da lei orgânica. Estou aqui esperando ela colocar. E em falar nisso, vocês já vai colocando as dúvidas de vocês, porque na verdade ela vai explicando e eu vou, né, olhando o que vocês estão colocando e vou intermediando. Então, assim, foi encaminhado, né, o material via grupos de WhatsApp e também tem lá no comentário do meu @ professora Jaqueline Santos aí no Instagram, consta para vocês um material, tá bom? Gente, agora ela não volta? Tô aqui esperando conectar. Ah, sabe o que era? Tá perfeito agora. Tá melhor? Eu acho que era a tela que tava suja. Tá ótimo. Eu acho que tá ótimo. Tá melhor, gente? Estão me vendo? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Pronto? Josi, eu falei para eles. Não, tô escutando. Tá aí, gente. É só vocês olharem aí no @ professora Jaqueline Santos, na foto onde eu publiquei com a Josi, já tá o link do material para quem não pegou, tá? Nos grupos de WhatsApp, mas eu deixei lá também disponível. Josi, eu já falei para eles da missão, falei que a sua missão é revisar os pontos mais importantes e recorrentes de lei orgânica, falei que em média normalmente cai sempre 5 itens, coloquei que a parte de educação só cai realmente por contrato temporário quando cai. E aí, a bola é sua e eu vou aqui olhando as perguntas e aí qualquer coisa eu vou te parando, vou te perguntando para intermediar, tá bom? Combinado, Jaque. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Oh, meu Deus. É só me chamar, né? Para onde você estiver, para qual atividade você chamar, você sabe que você sempre vai ter o meu sim. É uma honra ter feito parte da sua formação, da sua história. Você é um orgulho. Eu tenho muito orgulho de você, da sua história. Eu tenho certeza que você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, me orgulha demais ter participado um pouquinho da sua formação. Obrigada, viu, Jaque, por tudo. Você fala, eu choro sem querer. Oi? Você fala, eu choro sem querer. Que gracinha. Mas obrigada. Podemos começar. Então, pessoal, o material eu vi que a Jaque divulgou, né, em vários grupos. Quem não está em grupo pode acessar o link, pode acessar o material pelo link do meu Instagram. Tá lá na bio do meu Instagram, ok? Então, eu trouxe para vocês no material aquilo que é recorrente, o que mais cai de lei orgânica e aquilo também que pode vir a cair, porque eu trouxe assuntos que decorrem das últimas emendas, ok? Ainda não cobradas em prova. Então, vamos iniciar. Todos têm o material já? Só lembrando, o material está disponível tanto nos grupos de WhatsApp, em que a Jaque participa, e no link da minha bio, da bio do meu Instagram. Então, posso iniciar? Pode. Posso saber? Então, vamos lá. Questão de número 1. Uma questão da IBFC. São valores fundamentais do DF expressamente previstos na lei orgânica, exceto, pessoal, todas as bancas, seja qual concurso, adoram cobrar valores fundamentais. Os valores fundamentais do DF são os princípios, fundamentos do DF. Estão previstos no artigo 2º. Tem um mnemônico para eles, famoso, que é o Alce Diva Plu, e ninguém será discriminado ou prejudicado, ok? Veja na segunda página do seu material, eu disponibilizei todos os mnemônicos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, pegue aí na segunda página, qual que é o mnemônico para valores fundamentais do DF? Alce Diva Plu, e ninguém será discriminado ou prejudicado. O AU remete a quê, pessoal? Autonomia. O CI, cidadania. Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e ainda ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo,
características genéticas, entre outros fatores. O que todas as bancas fazem? Todas elas trocam a palavra autonomia por soberania. Pessoal, o DF não é detentor de soberania, e sim de autonomia. Só quem é soberana e tem como fundamento a soberania é a República Federativa do Brasil. O DF só é detentor de autonomia política, administrativa e financeira. Por que que o DF só tem autonomia? Porque o poder do DF é apenas interno. Já a República Federativa do Brasil é soberana porque tem poder dentro e fora de seu território. A República Federativa é soberana porque impera dentro e fora, tem poderes interno e externo. Então, grave isso. O DF é autônomo ou soberano? Autônomo. Então, é um dos valores fundamentais do DF a preservação de sua autonomia. Outra forma que tem a banca de cobrar esse assunto é afirmando que valores fundamentais são sinônimos de objetivos prioritários. O item fica o quê? Errado. São coisas distintas. Os valores fundamentais, como eu já disse, estão lá no artigo 2º. Os objetivos prioritários do DF estão no artigo 3º. O que são objetivos prioritários do DF? São as metas do DF. É aquilo que o DF deve alcançar a longo prazo. Todo objetivo prioritário inicia em verbo no infinitivo. Aí a sua banca, sabendo disso, que todo objetivo prioritário inicia em verbo no infinitivo, ela insere verbos no infinitivo antes dos valores fundamentais e afirma que eles são objetivos prioritários. Exemplo, o exemplo que eu vou te dar não está aí no seu material, mas acompanhe comigo, julgue para mim. É um dos objetivos prioritários do DF. O que a gente fica esperando? Ler agora? Ouvir agora? Um verbo no infinitivo. Garantir. É verbo no infinitivo? É. Já posso marcar certo? Não. Eu tenho que ler o restante do item, ouvir o restante do item. Qual que é o restante? Garantir o pluralismo político. Repetindo, é um dos objetivos prioritários do DF. Garantir o pluralismo político, pessoal. Errado. Você já sabe que pluralismo político é um dos valores fundamentais e não objetivo prioritário, ok? Então, vamos retomar a leitura da questão. Eu estou vendo, né, os comentários aí, dizendo que a minha imagem ainda está horrível, está péssima. Mas vocês estão escutando? Infelizmente, pessoal... Não, a audição está ótima. Eu moro numa região onde a internet é péssima, tá? Se vocês estiverem escutando, tá ok. Continua. Estão me escutando já? Estão escutando. Tá perfeito. Então vamos retomar. Tá perfeito, perfeita audição. Por enquanto, vocês estão só me escutando, ó. Retomando a leitura da questão. São valores fundamentais do DF expressamente previstos na lei orgânica, exceto, letra A plena cidadania faz parte do Alcidiva Plus, certinho. Dignidade da pessoa humana, certo também. Pluralismo político, certo. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, certo. E letra E, a preservação de sua soberania, comunidade federativa, pessoal. Errado. A gente já sabe que o correto no lugar de soberania seria o quê? Autonomia, ok? A preservação de sua autonomia e não soberania. Então a gente marca a letra E de eco. Questão 1, letra E de eco. Ok, Jaque, alguma pergunta? A Jaque vai me ajudar lendo as perguntas. Já que a única coisa que... Tranquilo? A única coisa que eu percebi, gente, é que vocês colocaram o seguinte aí na hora que ela estava explicando. Alcidiva Plus. Só lembrar, igual ela colocou, para não esquecer dessa parte final. Alcidiva Plus e ninguém será discriminado e prejudicado. É importante lembrar essas duas questões, que inclusive foi colocado depois, né, Josi? Porque antigamente não tinha, não é isso? Na realidade, Jaque, faz parte... O ninguém será discriminado ou prejudicado, ele surgiu junto ao texto original da lei orgânica. O que não tem lá é no texto da Constituição, que não tem essa partezinha, esse parágrafo único. São fundamentos da República Federativa do Brasil, segundo a Constituição, o Socidiva Plus. No lugar do AU, nós temos o SO, de soberania. Aí lá no texto da Constituição, nós não temos esse parágrafo único, que dispõe que ninguém será discriminado ou prejudicado na lei orgânica, desde a origem da lei orgânica nós temos, ok? Então, são valores fundamentais do DF, como a Jaque já
repetiu aí pra gente, Alce de Vaplu e ninguém será discriminado ou prejudicado. Muito bom lembrar isso, Jaque. Né? Geralmente as pessoas deixam passar essa parte final, faz toda a diferença. Isso também é Por fundamental. isso que eu falei que você aprofunda, é importante esses pontos. Mas quanto a isso, ninguém perguntou, tá ok, só foi essa consideração mesmo. Ah, Jaquinha, eu esqueci de falar, né? O que geralmente cai em provas da Secretaria de Educação, de Lei Orgânica? Era para eu ter falado isso bem no início, mas temos tempo ainda, anote aí. O conteúdo para professor efetivo, geralmente, é qual? Títulos 1 e 2, que abarcam quais artigos? Do artigo 1º ao 52. Então, repetindo, conteúdo de lei orgânica para professor efetivo, do artigo 1º ao 52, ok? Para professor substituto, o conteúdo é um pouquinho maior. Qual que é o conteúdo? Do artigo 1º ao 124b e do artigo 200 a 311. Mas, pessoal, o que geralmente as bancas cobram? O que mais cai do artigo 1º ao 52, a parte inicial da lei orgânica, ok? Anotem aí o que você tem que estudar dessa parte que eu te falei, desses artigos que eu mencionei, o que você tem que priorizar? Anote, o que as bancas adoram cobrar? Do artigo 1º ao 17, do 1º ao 17, artigos 19, o caput do artigo 19, o parágrafo 8º do artigo 19, artigo 22, o parágrafo 5º, tem emenda recente, artigo 35, artigo 40. Geralmente, esses são os artigos mais cobrados, que mais aparecem em prova, ok? Então, repetindo para professor efetivo, quais são os artigos? Do 1º ao 52. O que é mais importante? Do artigo 1º ao 17, caput do artigo 19, parágrafo 8º do artigo 19, parágrafo 5º do artigo 22, artigos 35 e 40. Esses são os mais cobrados. Ok? Todo mundo anotou? Próxima questão. Posso ir, Jaquinha? Tem uma pergunta, Josi. Tem uma pergunta para você. A Gracione Moraes está perguntando o seguinte: tem uma diferença entre valores e princípios? Isso sempre me confunde. Excelente a pergunta. Já que valores fundamentais são sinônimos, tem como sinônimos princípios, fundamentos, axiomas. Então, princípio, a palavra princípio é sinônimo de valor fundamental, de fundamento. Então, grave isso, são sinônimos de valores fundamentais, princípios, fundamentos e axiomas, ok? Tô vendo aí a Vivi me perguntando, artigo 22, qual parágrafo? É o parágrafo 5º do artigo 22, Vivi. Nesse parágrafo tem uma das emendas mais recentes ao texto da lei orgânica, ok? Mais dúvidas? Tem mais perguntas, Jaque? Não, só Não? esse mesmo. Se tiver mais alguma, depois eu te faço. Pode ir, seguir. Tá. Questão 2. Em relação aos fundamentos da organização dos poderes e do DF, na lei orgânica do DF, assinale a alternativa correta. Letra A. É um dos valores fundamentais do DF promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Esse item, pessoal, está certo ou errado? Errado, e tem grande chance de cair na sua prova. Isso daqui é inédito, ainda não foi cobrado em prova. Por que eu trouxe? Porque decorre de uma das emendas mais recentes ao texto da lei orgânica. A lei orgânica, até o momento, sofreu 117 emendas. O que são emendas? Alterações ao texto da lei orgânica. Então, até hoje, são 117 emendas. Essa é a emenda de número 115. Pessoal, onde que está essa emenda de número 115? Anote aí, você também vai priorizar. Tá entre aqueles artigos que eu já mencionei para vocês, mas você vai, ó, dar ênfase a ele. Onde que está? No inciso 14 do artigo 3º. Repetindo, inciso 14 do artigo 3º. Nesse artigo, o artigo 3º, ele dispõe sobre os objetivos prioritários do DF. E a gente já sabe que objetivos prioritários não são sinônimos de valores fundamentais. Os valores fundamentais são os princípios, fundamentos do DF, que nós já sabemos que são o Alce de Vaplu e ninguém será discriminado
ou prejudicado. Os objetivos prioritários, que estão lá no artigo 3º, são as metas. Todos os objetivos iniciam em verbos no infinitivo, são 14. E um deles, o objetivo mais recente, é qual? Esse daqui. Promover a inclusão digital, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Então, pessoal, o item está errado porque não é valor fundamental, e sim um dos objetivos prioritários do DF, ok? O DF já vem fazendo isso aos poucos, né? Já vem promovendo essa inclusão digital, promovendo os serviços públicos também por meio dos canais digitais, ok? Próximo, letra B. Os objetivos prioritários do DF são a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nós já sabemos que tudo isso não é objetivo prioritário, e sim valor fundamental. Não é isso? Dignidade, valores sociais do trabalho e da pessoa, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, são valores fundamentais e não objetivos prioritários, como afirma a banca. Então, item errado. Próximo, letra C. É um dos objetivos prioritários do DF dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade. Até aqui o item está o quê? Certo. Isso realmente, até essa parte, você encontra no inciso 6 do artigo 3º. Nas áreas de energia, já deixo o item errado, saúde, certo, trabalho, certo, transporte, certo, segurança pública, certo, moradia, certo, saneamento básico, certo, lazer, certo, e alimentação, errado. Então, são duas palavras que deixam esse item errado. Quais são? Energia e alimentação. Vá lá na página 2 do meu material, você vai ver o segundo mnemônico, que é o que a gente vai trabalhar, a gente vai usar para responder esse item. Ache lá na segunda página, o segundo mnemônico. Achou? Então, é um dos objetivos prioritários do DF dar prioridade, precedência, preferência, primazia ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de tensal. Esse é o mnemônico famoso que você vai usar para responder um item em que apareça a palavra prioridade ou sinônimos. Quais são os sinônimos que costumam aparecer em prova de prioridade? Preferência, precedência, primazia. Então, se na sua prova você vir uma dessas palavras, prioridade, precedência, primazia, você vai se lembrar do tensal, 2 T's e 3 S's. O tensal significa o quê? São as áreas que devem ser priorizadas pelo DF. O primeiro T, trabalho. O segundo T, transporte. O E é de educação ou de energia? De educação. M, de moradia. O primeiro S, saúde. O segundo S, saneamento básico. O terceiro S, segurança pública. O A, assistência social ou alimentação? Assistência social. E L de lazer. Então, o item está errado devido à energia e alimentação. No lugar de energia, educação. No lugar de alimentação, o correto seria assistência social, ok? Então, não se esqueça do tensal. Próximo, item errado. Então, letra D. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do idoso. Pessoal, esse dispositivo, esse item está errado, mas saiba que ele decorre de um dispositivo, um dos dispositivos mais recentes da Lei Orgânica. Onde que está isso daqui? Está no inciso 12 do artigo 3º. É um dos objetivos prioritários do DF promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Então, repita aí comigo. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Não tem adulto, idoso, deficiente nesse dispositivo, não. Quais são as 3 pessoas que vão ser protegidas, defendidas? Criança, adolescente e jovem. Então, o item está errado devido a adulto. Na realidade, é idoso, né? Que eu coloquei como peguinha. Foi até eu que adaptei essa questão. Então, o item errado devido a idoso. Combinado? Próximo, letra E.
é um dos objetivos prioritários do DF, valorizar a vida? Até aqui o item está certo. Pessoal, esse item decorre de um dos dispositivos mais recentes da Lei Orgânica também. Onde que isso está? No inciso 13 do artigo 3º. Isso até agora só o Sebrasp cobrou em uma prova. Então vai cair, tem grande chance de aparecer na sua prova. É um dos objetivos do DF valorizar a vida? Sim. E adotar políticas públicas de saúde, assistência e educação preventivas do suicídio. O item está certo. Veja, em um dispositivo, nós temos 2 objetivos. O primeiro deles, valorizar a vida. O segundo objetivo, adotar políticas públicas em 3 áreas. Quais são as 3 áreas? Saúde, assistência e educação preventivas do suicídio. Se a banca afirmar é um dos objetivos prioritários do DF, prevenir o suicídio, você marca o quê? Certo. O DF deve prevenir o suicídio por meio de políticas públicas. Em quais áreas? Gravem as áreas. Saúde, assistência e educação. Então, esse item está correto. Podemos marcá-lo aí, a banca que é o correto. Marque aí, letra E de eco. Combinado? Alguma dúvida já aqui, pessoal? Tem algumas. Pode falar, já. Algumas aqui. Primeira coisa, eu responder a Ponte Zivi, acho que é isso. Olha só, a Josi colocou que teria que estudar do artigo 1º ao 52, para a Secretaria de Estado de Educação, tá? Aí no efetivo. Seria artigo 1º ao 17, o caput do artigo 19, o parágrafo 8º, né, do artigo 19, o parágrafo 5º do artigo 22, artigo 35 e artigo 40. Foram esses os artigos que a Josi colocou, tá? Respondida aí, Ive. Depois, a Sheilinha colocou aqui, Sheila, né? Se eu vou guardar essa live. Vou sim, tá? Eu quero até disponibilizar no YouTube, só se a Josi não deixar, tá? Mas ela vai deixar assim, ó, boazinha. Vou colocar depois no Instagram e depois eu vou estar, até amanhã de manhã, eu vou colocar no YouTube para vocês. Aí vocês aproveitam. Quem ainda não segue, canal Professora Jaqueline Santos. Vai ter o vídeo da Josi e assim todos os outros também que eu já fiz, que eu vou fazer, tá? A Gracione Moraes está perguntando para você o que é axioma, que aquela hora você estava falando dos sinônimos, né? Legal. Axioma é uma palavra sinônima de valores, de princípios. Então, pode ser, nunca uma banca usou essa palavra, mas vai que algum examinador cometa essa loucura de usar no lugar de valores fundamentais ou de fundamentos a palavra axioma. Você considera essa troca correta, ok? São termos, palavras sinônimas. Combinado? O Elviana está perguntando para você, para a prova da PGDF, se precisa estudar do artigo 1º até o artigo 53? Legal. Pessoal que por acaso, né, está assistindo a live e não vai fazer o concurso da Secretaria de Educação, aproveita que a gente está trabalhando aqui? Sim. O conteúdo é comum, ok? Ao conteúdo da Secretaria, conteúdo para a DASA, conteúdo para a PGDF, é comum ao conteúdo da Secretaria de Educação. Então, o que as bancas estão pedindo nesses concursos? PGDF, a DASA, o que as bancas costumam cobrar para professor efetivo? Do artigo 1º ao 52. Conteúdo comum a esses 3 concursos, ok? Tranquilo? Andressa, eu acho que ela acabou te respondendo também, porque ela já acabou falando dos cargos específicos. Eu acho que só tem mais uma aqui. Deixa eu ver. Bem, tá. É isso até agora. Foi tudo respondido, gente. Se vocês forem mandando, assim que a Josi terminar cada questão, eu paro. Não dá para parar na explicação, porque corta o raciocínio dela, tá? Mas tá ok, pode continuar, Josi. Pode ficar à vontade, Jaque. Quando quiser interromper, sem problema. Questão de número 3, pessoal. O DF integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais, que nós já sabemos, que são princípios, fundamentos, axiomas do DF, a preservação de sua autonomia como unidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A soberania popular, já vou fazer uma pausa. O que é a soberania popular? Segundo a Constituição Federal e segundo a Lei Orgânica, todo poder emana do povo. O povo é detentor de poder. Então, quem manda e desmanda no Brasil, no DF, é o povo. E como que a gente exerce a nossa soberania?
Como que a gente exerce o nosso poder? Por meio de 5 instrumentos. São 5 instrumentos da soberania popular. Quais são? Sufrágio universal, que é o direito de votar e de ser votado. O voto direto e secreto. Pessoal, por que em regra o voto é direto? A Jaque pode votar por mim, por meio de procuração? Eu faço a procuração e a Jaque vota por mim. Pode isso? Não. Então, em regra, o voto é direto ou indireto? Direto, grave isso. As bancas gostam de trocar. Plebiscito e referendo. O que são plebiscito e referendo? São instrumentos de consulta aos eleitores do DF. A diferença entre eles é o momento em que eles acontecem, em que eles ocorrem. Plebiscito é uma consulta que ocorre antes da existência de uma norma, de uma lei, por exemplo. Referendo também é consulta aos eleitores, só que é uma consulta que ocorre depois da existência de uma norma ou de um ato administrativo. E iniciativa popular. O que é iniciativa popular? É o direito que nós, eleitores do DF, temos de apresentar à Câmara projetos de lei e propostas de emenda à lei orgânica. Cuidado! As bancas, aqui a banca não fez isso, mas geralmente elas adoram trocar a palavra iniciativa por ação. Aí fica ação popular é sinônimo de iniciativa popular? Não. Na lei orgânica você não estuda ação popular. Ação popular você vai estudar em direito constitucional. Ou então as bancas trocam iniciativa popular por ação civil pública. Também não é sinônimo, ok? Então, quais são os 5 instrumentos da soberania popular? Sufrágio universal, voto direto e secreto, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Vamos retomar a leitura da questão. No enunciado, a banca já faz menção a 2 instrumentos. Veja aí na parte que está em negrito. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Ficou faltando o quê, pessoal? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. No item 1, aprovação do projeto de lei, isso é instrumento de soberania popular? Não, errado. 2, plebiscito, na realidade, iniciativa popular? Certo, pode marcar certo. 3, plebiscito é instrumento de soberania popular? Sim, certo também. 4, aprovação por decreto do governador. Pessoal, aprovação por decreto do governador é instrumento de soberania popular? Não. Estão corretos os incisos 2, 3 e 4. Você vai marcar a letra A, de aprovação, de amor, de alegria, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Josi, só repetindo para... Deixa eu pegar aqui o nome dela. Peraí. Agora eu não... Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. A Maria da Graça Costa. Acho que você entrou depois, a Josi falou, às vezes ela fala um pouquinho rápido, sem problema, eu repito para você. A Josi falou que para o contrato temporário, você teria que estudar o artigo 1º, artigo 124b e artigo 200 a 311. Mas ela deixou bem claro os artigos que mais caem a parte inicial da lei orgânica. Tá? Ela deixou essa ressalva, tanto que ela vem falando desde o início. Vocês podem perceber, vocês que já estão estudando há algum tempo, que essa parte que ela está trabalhando justamente é a parte inicial. Beleza? Então vamos seguir 5 itens para gabaritar, 5 itens para te colocar dentro do próximo contrato temporário, né? Pessoal, item 4. Quanto à organização do DF, criando uma nova região administrativa, deve ser criado mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais, um conselho tutelar para a respectiva região. O item está o quê? Errado. A gente sabe que o DF se organiza diferentemente dos estados em regiões administrativas. Os estados se dividem em municípios. O DF não pode se dividir em municípios, se divide em RAs, regiões administrativas. Por falar nisso, são quantas RAs atualmente? 33. A última RA, a 33ª RA instituída, foi Arniqueiras. A penúltima, Sol Nascente. Sol. Antepenúltima, Fercal. Antes de Fercal, Vicente Pires. Então, não se esqueça, são 33. A lei orgânica prevê o seguinte: as RAs só podem ser criadas e extintas mediante lei. Aí, lá no artigo 13, tem uma inovação, uma emenda recente, também pouco cobrada em prova, que prevê o seguinte: se criada uma nova região administrativa,
será criada para essa RA um conselho tutelar de maneira automática. Então, veja, se criada uma nova RA, será criado por meio de lei ou automaticamente o conselho tutelar? Automaticamente. Pessoal, o que depende de lei para ser criada é a RA. O conselho tutelar, ele não é criado por lei, ele é criado de maneira automática, não se esqueça. Ok? Onde que está isso? Parágrafo único do artigo 13. É importante você enfatizá-lo também. Porque até agora só uma banca cobrou isso. Foi inclusive a Quadrix na última prova de professor substituto, que isso caiu. Cuidado, como que a sua banca pode cobrar esse mesmo assunto? Ela pode afirmar o seguinte: julgue para mim, não está no material, só preste atenção, me escute, ó, julgue. Se extinta uma RA segundo a lei orgânica, será extinto automaticamente o conselho tutelar? Vou repetir para você, ó. Se extinta uma RA, será extinto automaticamente o conselho tutelar dessa região segundo a lei orgânica? Certo ou errado, pessoal? Errado. A orgânica não prevê a forma de extinção dos conselhos tutelares. Ela foi omissa em relação à extinção dos conselhos. Ela não põe sobre isso. Ela só prevê a forma de criação dos conselhos tutelares. Ok? Então, ela prevê como eles serão criados. Como serão extintos, não prevê. Então, item errado. Alguma dúvida, Jaque? Perguntas aí dos alunos? O professor Wesley Santos está perguntando o seguinte: existe uma inclusão de LODF com RID nessas questões? Você acha que normalmente eles devem fazer essa junção? Wesley, eu já vi, mas isso são raras as bancas que fazem, mas já vi, tá? Questão integrada, questão contextualizada de lei orgânica, a gente chama de questão interdisciplinar, né? Em que a banca contextualiza lei orgânica com RID. Já vi. Tá? Já vi a Funiversa fazendo isso, Funiversa e ADS, as únicas bancas que eu vi fazendo isso, tá? Eu gosto, nas minhas aulas, de sempre contextualizar, falar um pouquinho da lei complementar, que trata aí da RID, o DF, por falar nesse assunto, né? Não está aqui nos itens, mas é recorrente em provas, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. O DF deve buscar uma integração com a região do seu entorno? Isso está na lei orgânica, sim ou não? Sim. E eu digo mais, ó, a gente pode afirmar que esse dispositivo da lei orgânica que obriga o DF a buscar uma integração com a região do seu entorno é um dos fundamentos da existência da RID. O que é RID, pessoal? O que é RID? Fale aí para mim, o que é RID? Não Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento do DF, não é isso? De desenvolvimento do DF e do entorno. Então, RID cai em prova pra caramba. Quem faz parte da RID? DF, municípios goianos e mineiros. Por que o DF ajuda o seu entorno? Porque é bonzinho ou porque ele está cumprindo uma determinação prevista em lei? Ele está cumprindo uma determinação prevista em lei. Então, um dos fundamentos que justifica a existência da RID está prevista na lei orgânica. Segundo a lei orgânica, o DF deve buscar essa integração com a região do seu entorno para executar o seu programa de desenvolvimento econômico e social. Então, essa é uma das justificativas para a existência da RID, ok? O que eu já vi banca fazendo? A Funiversa afirmou o seguinte, ó, professor Wesley, numa questão interdisciplinar de lei orgânica e RID, a banca afirmava: o DF deve buscar a integração com a região do seu entorno. Certinho, até aí a banca estava cobrando apenas lei orgânica. Aí ela foi além e cobrou também a lei complementar que trata da RID. Ela afirmou: são integrantes da RID apenas municípios goianos? O item estava o quê? Errado. São municípios goianos, mineiros e o Distrito Federal que compõem a RID, Região Integrada de Desenvolvimento do DF e do entorno, ok? Muito bem. Na verdade, ele está afirmando, e agora que eu percebi que ele era o professor do Espaço Campus, lá do Estúdio Aulas. Seja bem-vindo, viu, professor Wesley Santos? Seja bem-vindo. Obrigado por contribuir, por colocar aí. Eu tinha entendido que era uma pergunta, não, você está afirmando, e realmente, foi legal esse ponto que a Jus colocou. Ele colocou aí, gente, ó, DF mais 29 municípios goianos e 4 mineiros. Obrigada aí pela contribuição. 4 mineiros, né, Wesley? Os 29 eu deixo contigo, né? Os 29 aí, 4 mineiros são Arinos,
Buritis, Cabeceira Grande e Unai. Falei os 4. Agora os 29 goianos, deixo com Wesley. É muito grande, é muita coisa. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Posso ir para o próximo item? Pode. Então, item de número 5. Os conselhos de representantes comunitários das regiões administrativas do DF têm funções consultivas? Até aqui, certo. Fiscalizadoras? Certo. E normativas? Errado. O que deixa o item errado? Normativas. Segundo a lei orgânica, cada região administrativa terá um conselho de representantes comunitários com 2 funções. Quais são as 2 funções dos conselhos de representantes comunitários? Consultivas e fiscalizadoras. O que é ter função consultiva? É opinar, sugerir de maneira técnica. Então, os conselhos de representantes comunitários, eles sugerem e fiscalizam. Eles não normatizam, não criam normas e nem deliberam. Cuidado, aqui a banca não fez, não cobrou, mas a maioria gosta de afirmar que os conselhos de representantes comunitários também têm funções deliberativas. Essa afirmação está o quê? Errada. Os conselhos não deliberam, não decidem, só têm funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Ok? Então, item errado devido a normativas. Passo para o próximo item, já que eu tenho pergunta. Não, pode passar. Só achei legal que o mnemônico do Paulo Henrique, que ele colocou dos 4 mineiros, Cuba. Valeu, Paulo Henrique. Legal aí colocar esses mnemônicos para ajudar a galera. Muito bom. Item de número 6. No DF, uma região administrativa pode ser criada por decreto? Já deixo o item errado. O início já está errado. Mas só poderá ser extinta por lei distrital? A última parte aí do item está correta, mas o decreto deixa o item errado. Pessoal, na primeira semana de governo, o Ibanez, ele tentou criar novas RAs por meio de decreto. Esse ato foi considerado ilegal. Por que ilegal? Porque contraria o disposto na lei orgânica. A lei orgânica prevê que o DF se organiza em regiões administrativas que são criadas extintas somente por lei. E cuidado, toda vez que você ouvir a palavra lei, saiba que no DF existem 2 tipos de lei. Existem as leis ordinárias e leis complementares. Toda vez que você vir só a palavra lei, saiba que é igual à lei ordinária. Então, as RAs, elas só podem ser criadas, extintas por meio de lei. Não caia na historinha da banca. A banca vai afirmar que em caso de urgência, de calamidade, podem ser criadas e extintas RAs por meio de decreto. Nunca. É sempre por meio de lei. E qual tipo de lei? Como é só a palavra lei, é lei ordinária. Lei ordinária, ok? Outra informação importante relativa a esse assunto. As leis, os projetos de leis, eles só podem ser aprovados se atingirem um quórum suficiente. O que é quórum? Quantidade mínima necessária de votos favoráveis. Existem 3 quórums. O que são quórums? Vou repetir. Quantidade mínima necessária de votos favoráveis. Para se aprovar um projeto de lei ordinária, em regra, o quórum é de maioria simples. Para se aprovar projeto de lei complementar, em regra, o quórum é de maioria absoluta. No caso de criação e de extinção das RAs, nós temos uma exceção. Nós sabemos que as RAs são criadas e extintas por lei, e essa lei, como é só a palavra lei, é lei ordinária. Em regra, a lei ordinária pede o quórum de maioria simples, mas nesse caso da criação e da extinção das RAs, o quórum vai ser de maioria absoluta. Ok? Aqui a gente não tem, infelizmente, não tem muito tempo para explicar mais detalhadamente esse assunto, já. Então, eu vou só dar dica para você memorizar, associar. Lembre-se do seguinte, RAs, a palavra administrativa, de região administrativa, começa com a letra A administrativa. E aí você se lembra de qual quórum? De maioria simples ou maioria absoluta, que tem a letra A? Maioria absoluta. Então, as RAs são criadas, extintas por meio de lei. E qual é a lei? Lei ordinária ou lei complementar? Lei ordinária, mas, porém, aprovada por maioria absoluta de administrativa. Lembre-se disso, isso cai em prova. As bancas adoram afirmar que as RAs são criadas, extintas por meio de decreto, por meio de resolução, ou então por meio de lei, aprovada por maioria simples dos deputados? Não, maioria
absoluta dos deputados. Então, item errado, devido ao fato aí da banca afirmar que as RAs podem ser criadas por meio de decreto. Elas só são criadas, extintas por meio de lei aprovada por maioria absoluta. Dúvidas, Jaque? Não, não. Pode ir. Tem gente aqui colocando, a Ive colocou que poderia ficar com a gente até amanhã. Gente, obrigada, é triste. viu, O Lívia? Instagram não permitir mais tempo de live, é triste isso. A não ser que você encerre e comece uma segunda. Ó, item 7. O servidor estável, cuja demissão for invalidada por sentença judicial, será readaptado, pessoal? Errado. O servidor que é demitido, exemplo, eu, Josiane, fui demitida após processo administrativo. Eu fico triste e acredito que a minha demissão foi injusta. O que eu faço? Recorro ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode invalidar a minha demissão? Sim. Se isso ocorrer, eu serei readaptada ou reintegrada? Reintegrada. O que é reintegração? Retorno do servidor por decisão judicial quando ele foi indevidamente demitido, injustamente demitido, ok? Então, item errado devido a readaptado. No lugar de readaptado, reintegrado. Reintegrado. Próximo, Perfeito. 8. Se um cargo foi extinto, o servidor público estável do DF que o ocupava ficará em disponibilidade? Até aqui o item está o quê? Certo. Cargos públicos podem ser extintos? Sim. O que acontece com o servidor se o cargo público for extinto? Se ele for estável, esse servidor vai ficar em disponibilidade. O que é ficar em disponibilidade? Ele não vai trabalhar, mas vai receber. Remuneração integral ou proporcional? Proporcional. Proporcional ao tempo de serviço. Professor, ele vai ficar eternamente em disponibilidade? Não. É até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ok? Então, vamos retomar a leitura do item. A banca afirma, se um cargo foi extinto, o servidor público estável do DF que o ocupava ficará em disponibilidade. Até aqui, certo? Com remuneração integral? Não, muito fácil, né? A pessoa não trabalhar e receber remuneração integral. Não é assim também, né? Vai ser o quê, pessoal? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Aí a banca ainda afirma, independentemente do tempo de serviço? Não, é proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Item errado. Alguma dúvida? Não, até agora tá tranquilo. Próximo item, 9. A legalidade, a impessoalidade, a motivação, a publicidade, a razoabilidade, o interesse público, a moralidade, a transparência, a eficiência e a participação popular são princípios que devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta. Pessoal, esse item está o quê? Correto, cuidado. Tem grande chance de ser cobrado de sua prova. Por quê? Aqui nós temos uma das emendas mais recentes ao texto da Lei Orgânica, a emenda de número 106, que inseriu o princípio da participação popular. Tem um mnemônico para esse assunto aqui, veja lá na segunda página da sua apostila. Se cair na sua prova, princípios da administração pública, o mnemônico lá na segunda página da apostila, terceiro mnemônico, veja, é LIMPRINTEP. O que é o LIMPRINTEP? São os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, interesse público, motivação, transparência, eficiência e participação popular. Chama a sua atenção para os 3 últimos, que são os mais recentes. Transparência, eficiência e participação popular. É em razão do princípio da transparência que toda e qualquer despesa do DF deve ser publicada em sítios oficiais na internet. Com qual frequência? Mensalmente. É por isso que existe o portal da transparência, onde o GDF publica as suas despesas. Não só o GDF, né? Os poderes executivo e legislativo devem publicar as suas despesas, ok? Princípio da eficiência. O que é ser eficiente? Produzir com mais qualidade, mas com menor tempo e menor custo. Princípio da participação popular. É direito do cidadão do DF participar da administração pública. Aí você me pergunta, professora, como que a gente vai participar? A Lei Orgânica prevê as formas de participação do usuário na administração? Não. A Lei Orgânica dispõe o seguinte: as formas de participação do usuário na administração estarão regulamentadas, serão disciplinadas por outra lei. Então, ok? Então, é uma outra lei que vai detalhar, disciplinar, regulamentar
como que a gente vai participar dos atos da administração pública. O item está perfeito. Cuidado, em 2013, o princípio da transparência tinha outro nome. Era transparência das contas públicas. Em 2014, ficou só transparência. Então, mudou de nome. Hoje é só transparência. O item está perfeito. Josi, Próximo. Diga, Jaque, pode falar. em relação à questão 8, apesar que o colega acabou colocando aí, a Vivi está perguntando o seguinte: e se caso o servidor, em vez de estável, ele estiver em estágio probatório? Boa pergunta. A lei orgânica e a lei complementar 840 não dispõem, não prevêem o que vai ocorrer com o servidor se ele não for estável nessa hipótese. Aí, o que eu falo em sala de aula? Vale o quê? Decisões de juízes, jurisprudência. Até hoje, a gente não tem súmula vinculante definindo o que vai ocorrer com o servidor se ele não for estável. A lei não prevê que esse servidor que teve o seu cargo extinto, por exemplo, ou então que precisa ser reintegrado e não... O que vai acontecer com ele se ele não for estável? A lei não prevê, ok? Professor, ele vai ser exonerado? Eu posso afirmar que ele vai ser exonerado? Se a banca afirmar, ó, o servidor teve o seu cargo extinto, só que ele não é estável, ele vai ficar em disponibilidade? Item errado. A gente sabe que só vai ficar em disponibilidade o servidor que é estável. Mas se a banca afirmar, esse servidor vai ser exonerado? Item errado. Por quê? A banca está inovando. Isso não está previsto na lei orgânica. Aí o que eu falo em sala? Alguns juízes decidem favoravelmente a esse servidor e afirmam e decidem que esse servidor deve ser aproveitado em outros cargos. Eu já vi decisões assim. Já vi decisões também, já que não são nada favoráveis a esse servidor que não é estável. E os juízes, às vezes, decidem pela exoneração do servidor. Mas se a banca te cobrar isso, pessoal, isso não está previsto na lei, tá? Provavelmente a banca não vai te cobrar o que vai acontecer com o servidor se ele não for estável nessas situações, porque a resposta não está na lei orgânica e nem na lei complementar 840, tá? Ótimo, não, então nem na 840. Ótimo, observação. Infelizmente, não é assunto pacífico no mundo jurídico, tá bom? Não tem decisão única, são variadas as decisões. Ok? Respondido? Respondida. 10. 10 tem grande chance de cair em prova. Por quê? Assunto recentíssimo, pessoal. Uma das últimas emendas ao texto da lei orgânica ainda não foi cobrada em prova. Vamos lá, leia comigo. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos o de natureza especial de pessoa condenada por quaisquer crimes, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção da punibilidade. Pessoal, isso está no parágrafo 8º do artigo 19. Esse item está errado devido a quê? Quaisquer crimes. Realmente, hoje, o texto da lei orgânica proíbe a designação de algumas pessoas para funções de confiança e a nomeação de algumas pessoas para cargos em comissão e para cargos de natureza especial. Só que quais são as pessoas? São quaisquer pessoas, são pessoas condenadas por são pessoas